Olá pessoal, Humberto Moreto aqui da Terra Desenvolvimento e hoje a gente está no nosso segundo Terra Talks. Para falar com a gente hoje, a gente trouxe o Ricardo Gamarra da Turba e o tema hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre crédito de carbono e tentar desmistificar um pouco essa oportunidade de receita que as fazendas no Brasil e no mundo têm. Ricardo, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. É um prazer tê-los você aqui com a gente. A Turba é uma grande parceira da Terra e a gente gostaria de falar um pouco mais sobre tudo isso que vocês fazem. Prazer mesmo estar aqui, Humberto. Agradeço o convite, né? Essa nossa parceria que já começou há algum tempo, mas já está mostrando que tem futuro muito longo. Ricardo, conta pra gente um pouco da sua trajetória aí. O que foi que levou você a trabalhar com crédito de carbono? De onde veio isso? Bom, legal. Bom, eu sou agrônomo, né? Me formei em 2012. Tive uma atuação no ramo da pecuária já. Trabalhei na Beckhauser, Troncos e Balanças, né? Desde que eu me formei até o ano de 2021. Ali eu adquiri uma carteira grande de clientes, né? Atendi aí praticamente o estado todo. E não tinha trabalhado ainda como agrônomo mesmo, era vendedor e tal. Depois eu tive a oportunidade de entrar na Germipastos, sementes de pastagem, né? Mais 3 anos atuei lá como supervisor comercial de revendas, o que também me deu mais uma bagagem, né, na pecuária. Então, quando a Turba veio para o Brasil, ela tem uma meta de 50% voltada para a pecuária. Então, nós temos agricultura e pecuária, né? E aí procuraram um agrônomo que tivesse experiência com a pecuária. Então, aí eu acabei ingressando na Turba mais por esse motivo, né? Legal. Hoje a pecuária, a agricultura, o Brasil em si tem sofrido bastante com as sanções internacionais. Uma bandeira que muito se fala é o meio ambiente e o crédito de carbono vem em direção a isso, a uma resposta para esse tipo de sanção que a gente tem sofrido. Como você acredita que esse mercado vai caminhar daqui para frente, uma vez que a gente já percebe essa corrida acontecendo lá atrás, mas hoje com modelos diferentes, assim como o modelo que vocês aplicam? Perfeito. O mercado de crédito de carbono, na verdade, ele é bastante antigo, né? Já há algum tempo que, desde ali de 97 até antes um pouco, né? Existiram protocolo de Kyoto, né? E outros mais. E isso veio aumentando cada vez mais, né? Esse apelo, vamos dizer assim, ambiental, tá? Então, o que a gente vê hoje é que a gente está com a bola aqui na linha do gol aqui, né? Então, assim, já existem muitas empresas, a gente vê muitas empresas fazendo projetos para floresta, para reflorestamento, para reservas, né? E o nosso segmento, na verdade, ele veio para áreas de produção, que eu acho que é uma inovação dentro de outra, né? Que seria o mercado de crédito de carbono é uma inovação, vamos dizer assim, né? E você conseguir, com as áreas de produção, você acaba inovando mais ainda dentro do próprio mercado, né? Então, são poucas empresas que têm a possibilidade de fazer projeto de crédito de carbono com a sua produção, né? Sem você parar a sua produção, aliás, melhorando a sua produção. Esse foi um dos motivos que a gente até procurou a Terra, né, para fazer essa parceria, porque nós sabemos do trabalho de vocês. Então, melhora a produção e ainda assim você consegue sanar o apelo ambiental, né? Porque a sua produção se torna sustentável e você ainda consegue ter uma terceira, quarta colheita, né, dentro da fazenda. Pensando aí tanto na agricultura quanto na pecuária. Pensando assim, hoje no mercado de carbono, quais são as vias possíveis, por exemplo, para uma fazenda de pecuária, ela obter crédito de carbono? Ah, Numa fazenda de pecuária, eu vou ser específico aqui Uhum, falando da Turma, tá? Não conheço o trabalho de muitas empresas, tá? Você pode tanto usar a sua reserva, que daí não é o nosso caso, uma fazenda de pecuária, né? Não é o nosso caso, existem empresas que fazem isso, eu acho que vocês até têm algum sim. parceiro que faz isso. E na área de produção, nas áreas de pecuária, você consegue aqueles que fizeram reforma de pastagem, por exemplo, né? Por quê? Porque você tinha ali uma área degradada, uma área que na verdade estava emitindo carbono, né? E quando você arruma aquilo, quando você melhora aquilo, né? Tanto ó, eu estou falando na reforma, mas você também pode fazer uma recuperação dessa pastagem. Então a ideia é melhorar
a sua produção, né, melhorar o seu capim, melhorar a cobertura do solo, né, para você conseguir ingressar no programa, tá? Na agricultura seria algo parecido também. Legal. Então, o que a gente está dizendo é que, no passado recente, as oportunidades que nós tínhamos de crédito de carbono, ou pelo menos a forma como a gente olhava para o crédito de carbono, é de manutenção de reservas. Seria isso. Essa manutenção de reservas evoluiu para áreas de reflorestamento, por exemplo, e hoje a gente já tem a possibilidade de receber crédito de carbono por recuperação de áreas produtivas. É exatamente isso que você disse. Exatamente isso. Essas são as três vias e hoje vocês trabalham com a turba principalmente com a recuperação de áreas produtivas. Então, se eu tenho uma fazenda em que eu tinha um pasto degradado há 2 anos atrás, por exemplo, e eu fiz um trabalho de recuperação e recuperei minhas pastagens, eu consigo aplicar um projeto sobre isso. Isso, perfeito, né? Quando você inicia uma nova prática, né, que seria a reforma ou a recuperação dessa pastagem por meio de adubação, enfim, você consegue acessar o programa, E tá? como isso quais são os critérios e como isso é validado? Ah, nós temos uma certificadora, tá? O mercado de crédito de carbono, infelizmente, ele também tem o lado ruim dele, né? O lado que já aconteceu no passado de tentar explorar de forma errada, né? É, hoje nós trabalhamos com uma certificadora, né? Então a Turba ela desenvolve o projeto, mas ela segue um padrão, né? Uma metodologia, que é a VM 042, que nós usamos da Verra, né? Que é a maior certificadora de crédito de carbono do mundo, tanto para área de produção quanto para áreas de floresta, enfim. Então nós seguimos esse padrão para que ocorra a verdadeira certificação, né? Para que a Verra consiga dizer ao mundo, olha, lá na fazenda do seu José lá realmente houve um sequestro de carbono, né? Então eu certifico isso daqui para que isso vire uma moeda chamada crédito de carbono, né? E eu possa comercializar isso mundialmente, tá? Legal. E aí, existe a possibilidade de eu olhar para trás? Ou só daqui para frente? Por exemplo, eu tive uma área degradada há anos atrás e eu a recuperei. É possível eu resgatar essa recuperação ou só para aquilo que eu for fazer daqui para frente? Isso era possível a um prazo maior até o ano passado, Uhum. tá? Nós conseguimos colocar a área desde o começo do projeto, que foi setembro de 2023. Tá? Então, todas as áreas até abril desse ano, né, 2026, que fizeram reforma de pastagem, recuperação de pastagem, ou fizeram agregaram uma planta de cobertura, por exemplo, na agricultura, eles conseguiam acessar o programa. Hoje, essa regressão que a gente chama, ela é de 12 meses. 12 meses. Então, Isso, 12 meses para trás eu consigo sinalizar e falar: olha, realmente eu tenho áreas aqui que há 12 meses atrás em isso. até 12 meses, Em né? até 12 Eu meses. comecei um trabalho de recuperação. E como é feito? Você me falou sobre a certificadora, mas quais são as etapas, né? Quais são o que realmente essa certificadora vai olhar? Por exemplo, eu recuperei minha área de pastagem, mas o que eu preciso comprovar? Quais são exatamente os passos que o pecuarista ou o agricultor precisa fazer para comprovar que ele fez essa recuperação? Isso. Além da elegibilidade, né? Antes da gente contratar não, antes da gente firmar um contrato de parceria entre a turba e Uhum. o pecuarista ou o agricultor, a gente analisa se ele vai ter acesso às documentações, né, que são necessárias. Documentações normais, CAR, matrícula, enfim. Mas ele também precisa de evidências para mostrar que ele fez a reforma de pastagem ou mostrar que ele fez uma nova prática na área dele, tá? Então, o que são essas evidências? Anotações que ele tiver, tanto em planilha quanto em caderno mesmo, notas fiscais de compra, por exemplo, de calcário, diesel, né? Tudo que ele usou, semente, né? Se ele tiver algum sistema que ele alimenta, né? A gente já vê hoje, principalmente na agricultura, né? Alimentando sistemas ali com dados, né? Então, esses dados e também por imagens de satélites e visitas locais, esporádicas, né? Na verdade, a gente consegue comprovar que ele fez tudo isso,
levar isso para a verificadora, né? São etapas. Nós somos o desenvolvedor, nós temos uma verificadora que não é a Verra é certificadora. Então a gente tem a verificadora, né? E aí existe uma auditoria também, né? Uma pré-auditoria, digamos assim. Exatamente. Essa auditoria vai ver todas essas comprovações, tudo o Legal. que o cliente disse que ele fez, né? Ela vai observar ali, vai até a fazenda, inclusive, né? Não são todas as fazendas que vão ser visitadas, porque isso é por amostragem, mas a fazenda que for auditada, eu quero deixar bem claro, não é o pecuarista que está sendo auditado, Uhum. tá? É o É o processo. projeto, isso, é o processo, Uhum. né? Então, para ver se a turva realmente está fazendo o dever de casa junto ao produtor, Legal. tá? Então, depois tudo isso feito, fez ali a auditoria vai mandar para a Verra e a Verra vai verificar e certificar. Legal. Eu vou recuperar uma pastagem. Comecei um processo de recuperar a pastagem. Qual é o período em que eu vou comprovar que houve aquele sequestro? Ah, sim. Existe uma projeção. A gente faz o que a gente chama de linha de base, Uhum. tá? Você vai pegar. Por isso até que, inclusive, a gente não consegue voltar muito naquela questão que você tinha perguntado antes da regressão. Então a gente precisa traçar uma linha de base, que é o que ele tinha antes, né, da implementação da prática. E aí depois a gente forma essa outra linha de sequestro de carbono, né, que vai acima da linha de base para a gente conseguir mensurar qual foi o sequestro de carbono. Então, assim, o carbono, ele para ele ser sequestrado mesmo, ele é demorado, né? Tanto na área de produção quanto nas áreas de floresta. Então, a gente consegue fazer, por um modelo biogeoquímico que nós usamos, né, uma projeção de sequestro. Uhum. Tá? Então, nós fazemos uma análise de solo no início, né, quando inicia o projeto na fazenda, e depois, após 5 anos, vamos fazer outra análise, mas é para calibrar, Uhum. né? Para realmente comprovar que a nossa projeção estava correta, tá? Uhum. Mas isso é uma das partes, né? Todo esse processo, ele demanda tudo que eu te falei. Uhum. As informações, As as análises de verificações. solo, as imagens de satélite, né? As comprovações. Então, não é um processo simples para nós, Uhum. tá? Para o pecuarista, para o agricultor, é tranquilo. Tem que dar ali os dados dele, né? Coisa que ele É já faz, tranquilo, inclusive, né? exatamente. Exatamente. Uhum. Nós somos responsáveis por todo o resto. Então, assim, é algo um pouco demorado e burocrático, tá? Até porque não é não é algo mal feito, vamos dizer assim, né? Não é algo de qualquer maneira, né? Nós não prometemos algo que não vamos conseguir cumprir também. Sim. Então, é necessário ter paciência e persistência. Legal. Um projeto, por exemplo, como esse, você tem como nos dizer, por exemplo, em uma fazenda em que eu operei 500 hectares de pastagem, digamos, ao longo do tempo, qual é o valor? Talvez o valor varie por conta do preço do crédito de carbono, mas quantos créditos possíveis se gera ao longo do tempo numa área como essa? Nas áreas tanto de agricultura quanto pastagem, a gente vê estudos, inclusive, de meia tonelada a 1 tonelada e meia. Tá? Por, Então, por, por por hectare, hectare. por hectare. De meia a uma e meia. Isso, de meia a 1,5. Vamos Uhum. colocar 0,8 aí de Uhum. média, Uhum. tá? De 0,8 a 1 tonelada. A gente sempre fala 1 tonelada para arredondar as contas, né? Uhum. Porque, como você falou, são 3 variáveis que vai determinar o quanto de crédito ele vai receber, que é quanto vai estar o valor O do preço do crédito de crédito. carbono, isso na ocasião da venda, quanto vai estar o valor do dólar, porque é vendido em dólar, e qual foi o sequestro, Uhum. né? E Que só, é o e só para ilustrar aqui, um crédito de carbono corresponde a uma tonelada. perfeito. É isso. Exatamente. Então, legal. Então pode Exatamente. ser que eu em 500 hectares vezes 0,8, estou falando de aproximadamente 400 400 ou 500 créditos. toneladas. Aham. Isso seria por ano ou Por por ano. projeto? Por Por ano. ano. Por ano. Por ano. Independente se é o início do projeto ou o fim do projeto. Aí tem Isso. uma progressividade. Se você faz. Quanto melhores forem as suas práticas, mais você vai sequestrar carbono. Sim, porque não é só Não é? crescer, né? Tem o Exatamente. crescer, tem toda a colheita, a agricultura ou a colheita pastagem, isso que vai determinar. Exatamente. Então, O digamos manejo, que né? O manejo. vamos fazer uma conta simples nos dias de hoje, beleza? Aham. Vou considerar aqui
que a gente vai, e numa área de 500 hectares, a gente vai receber 400 créditos por ano. Uhum. Hoje, um crédito deve estar em torno de quantos 20 a dólares? 25 dólares. De 20 a 25 dólares. Então, eu vou colocar isso aqui vezes... Posso ser conservador aqui? Considerar 18 dólares, pode ser? Vezes 18. Vezes $1 de R$ 5, para ser muito conservador. Uhum. Então, eu estou falando que numa área de 500 hectares eu posso receber R$ 36 mil ano. Isso é o bruto. O bruto. Isso é o bruto, é. Entendi. Isso, porque daí a gente, a desenvolvedora, Tem uma participação. tem uma participação. Legal. Hoje a participação média é em torno de qual valor? 40%. De 40%. 40%. Então, isso aqui vezes 0,6. Então, eu estou falando hoje que em 500 hectares, se o projeto rodar certo e tiver tudo beleza, eu consigo ter uma receita de R$ 21 mil. Isso. R$ 21 mil para uma área de 500 hectares. Então, eu estou falando 21 mil, vou fazer isso aqui dividido por 500. Estou falando de R$ 43 por hectare ano. Isso mesmo. De resultado. Que isso pode complementar. Então, é um valor realmente que pode fazer diferença ali no final das Exatamente. safras. O que eu acho mais interessante, Humberto, é que, como a gente falou, é a terceira, quarta colheita, né? Por algo que você já fez. Eu vou comprovar a minha reforma de um ano para trás. Opa, eu já fiz, eu já gastei, eu já, né? Eu tô tirando leite de pedra, Sim. né? Então, ou por algo que necessariamente você vai fazer, né? É claro que o nosso projeto, ele tem, o principal intuito dele é estimular a regeneração do solo, né? Estimular a regeneração, aproveitando essa regeneração para aumentar sua produtividade e também estender ela. Porque o que nós vemos hoje você fez uma reforma, daqui 5 anos você reforma de novo, porque falta de manejo, falta de aplicação. E a gente sabe muito bem que você conservar uma área é mais barato do que você ter que reformar ela de novo. Sim. Tá? Então, nós agregamos valor, tanto esse valor que é a cereja do bolo, que a gente fala, que é o crédito de carbono, não são grandes valores, nós sabemos disso, temos consciência de que não são grandes valores, mas como falei, você já fez? Vamos aproveitar. Você vai fazer? Vamos aproveitar. Né? E você vai ter outros benefícios, né? Além Esse é o ponto. do próprio crédito de carbono. Normalmente nós estamos... as pessoas em geral sempre estão acostumadas a ter benefícios monetários, né? Uhum. Então, se espera que eu faça algo, eu recebo algo em troca por isso. Mas não é só o benefício monetário que está envolvido aqui. A gente está falando, para mim, na minha opinião, pessoal. Eu acho que o maior benefício de tudo é comprovar realmente que a nossa atividade não é o monstro que se parece. Perfeito. Esse é o nosso, pelo menos para mim pessoalmente, essa é a... Já valia fazer o projeto só para eu comprovar as minhas práticas de manejo, comprovar as minhas práticas ambientais e provar que a minha carne produzida na minha fazenda ou o meu grão produzido na minha fazenda, ele realmente seguiu padrões rigorosos de técnicas de manejo que ajudam o meio ambiente. Então essa para mim é para eu dormir tranquilo com relação a isso. E ainda receber por esse valor. Eu acredito que esse mercado de crédito de carbono, assim como todo mercado novo, ele sofreu muito com as enganações, né? Sempre aparecem no mercado muitas enganações e qualquer pessoa, qualquer empresário, hoje o empresário pecuarista, o empresário agricultor, o maior ativo que ele tem ali é a terra. E o maior medo que nós percebemos e que nós também temos é de bloquear a nossa terra de alguma maneira por estar ligado a um projeto ambiental. E na verdade isso precisa ser desmistificado, né? No passado a gente via muita gente falando assim, poxa, eu vou... Teve o PSA Pantanal agora, por exemplo. Lá, a gente viu muito cliente não querendo participar por medo de estar envolvido com o governo, por exemplo. E é um medo genuíno. Sim. Com certeza. E quais são as problemáticas que podem envolver o produtor rural, ali, o empresário rural, com relação a um projeto como esse? Existe realmente algo que é possível de acontecer? A gente já viu alguns temas, por exemplo, como sobreposições de projetos em áreas
de floresta. Isso a gente já viu acontecer. Mas em áreas produtivas, como seria isso? Ah, eu vejo como risco zero, tá? O nosso projeto ser seguido primeiro porque um dos caráteres da elegibilidade é você não ter outro projeto lá, né? É claro que, por exemplo, se eu tenho uma fazenda lá de 1.000 hectares, eu fiz uma reforma em 100 hectares aqui e 100 hectares aqui. Se eu quero colocar essa área aqui no projeto da Turbo, colocar essa aqui numa outra área, sem problema, tá? Só que a gente consegue comprovar, né, se há já um projeto nessa mesma área aqui. Então a gente não consegue dar seguimento ao projeto, tá? Ah, em relação ao caráter, você falou aí, o pessoal tem medo de ser algo ligado ao governo. Nós somos uma empresa privada, né, ligada ao grupo OCP. O grupo OCP, maior empresa de fertilizantes fosfatados do mundo, tá? Lá do Marrocos. Não temos nada a ver com fertilizantes, o nosso negócio é crédito de carbono, mas só para saber de onde é a origem, né? Então, somos aí um braço de sustentabilidade dessa empresa que atua na parte de agricultura e pecuária. Então, assim, a ligação com o governo, zero. É óbvio que nós vamos precisar comprovar, e isso para a certificadora, que está tudo certo ambientalmente. Se existem as reservas legais, né? Se não houve um desmatamento recente naquela área onde nós vamos fazer o projeto, vamos supor aqueles 100 hectares que eu exemplifiquei aqui. O mínimo de abertura da área tem que ser de 10 anos. Ou seja, uma área que foi aberta há menos de 10 anos, a gente não consegue fazer Não o é projeto. elegível. Não é elegível, exatamente. Tá? Então, ah, isso é inclusive uma das formas de você comprovar que a sua área está toda Regular. legalizada, regularizada. Tá? Se você faz parte de um projeto de crédito de carbono, seja ele qual for, na verdade, isso já prova que você já faz o dever de casa ambientalmente. Legal. E Gamarra, e se por algum acaso, aqui no nosso estado principalmente acontece muito, e se por algum acaso essa área que eu coloquei no projeto, ela, em decorrência da seca e tudo mais, ela pegue fogo, o que acontece? Ele deixa de receber os créditos de carbono naquele ano. Naquele ano. Isso. Naquele ano. Naquele ano. Ele Ou não perde o talvez projeto. não perde o projeto. Não tem nenhum tipo de multa para isso. Não, não, não. Nós entendemos a Turba, eu vejo a Turba, uma das coisas que fez eu ingressar como profissional mesmo na Turba, foi a inteligência que eles vieram para o mercado. Primeiro, trazendo algo para o cliente que ele não vai precisar desembolsar nada para fazer. Ah, se você fizer isso, eu coloco uma multa aqui. Se você sair do projeto, eu coloco outra multa ali. Ninguém ia entrar. Né? A gente conhecendo o mercado, né? Quando fizeram a entrevista comigo, inclusive, né? O que você acha do mercado assim, sensado? Conhecendo muito bem os pecuaristas, né? Falei, olha, pode ser que ninguém entre pelo contrato, né? Por assim, assado, enfim. Mas não temos nenhum tipo de multa, né? Tanto para aqueles que entram no projeto e querem sair, ou como alguém, por exemplo, que sofreu aí uma queimada, né? É óbvio que daí a gente não vai conseguir monetizar isso. Então eu não consigo pagar ele durante aquele período, porque ele emitiu carbono, né? Então, em vez de sequestrar, ele acabou emitindo mais. Legal. Gamarra, um outro ponto que a gente percebe que as pessoas também têm uma preocupação. Digamos que a gente fez um projeto. O tempo médio dos projetos são de quantos anos? Para o início, você fala? Sim. De 18 a 24 meses para ele começar a receber Legal, mas o projeto total a gente fala de longo prazo. o contrato. Ele é um contrato de 20 anos. 20 anos. Isso. E aí, o que isso impede, por exemplo, no caso de uma venda da fazenda? Nada. No Nada. próprio contrato, a gente tem lá uma cláusula que diz que se ele vender a fazenda, a única coisa que ele precisa é avisar o próximo proprietário que existe um projeto de crédito de carbono e se esse próximo proprietário quer continuar, né, com esse projeto. Não querendo, o contrato é E extinto. caminhando aqui, Ricardo, para o nosso fim da nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente qual é o caminho que o produtor empresário rural ele tem que seguir se ele quiser fazer um projeto, por exemplo, como o seu, como o da sua empresa na fazenda dele. Tá, eu gosto de deixar claro, Humber, que, como a gente falou anteriormente, não há um custo de entrada, né, para ele fazer, mas ele precisa ser elegível. E o que torna ele elegível? Primeiro, se ele fez ou ele vai fazer reforma de pastagem, né? Na agricultura, se ele
vai colocar uma cultura nova de cobertura. Ah, e além disso, ele precisa estar em dia ambientalmente. As documentações, ele precisa ter acesso a essas documentações, né? Eu falo isso porque pode ser que tenham arrendatários que vão entrar no projeto. Ah, e ele também não pode ter nenhum outro projeto no mesmo perímetro ali, na fazenda. Ou seja, ele tem uma fazenda lá de 1.000 hectares, ele faz um projeto já com uma outra empresa em 100 hectares aqui. Se ele quiser fazer em 100 hectares ou 500 hectares, enfim, não importa. Não sendo no mesmo local, é permitido fazer o projeto com a turba, É tá? possível. É possível. E Tá? para ele entrar em contato com você, Para entrar em contato comigo, a gente vai colocar o nosso contato, tanto o WhatsApp, né? Que eu tenho o WhatsApp da empresa, eu vou disponibilizar, e o Instagram, e também temos o canal do LinkedIn e o site da turma. legal. Tá? Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela conversa, obrigado pelo seu tempo em estar aqui com a gente. É muito bom a gente conversar com quem entende aí do Opa, negócio. beleza, obrigado, eu que agradeço. Valeu, Valeu, meu. Humberto. Até mais.